Vamos continuar ou vamos começar mais um assunto, na verdade, continuar discutindo sobre essa linguagem que é a metodologia da pesquisa científica. Ou seja, vocês estão aprendendo um novo modo de se comunicar e de entender um mundo diferente do que vocês conhecem, um mundo paralelo, algo meio Stranger Things, algo meio algo meio de mundo paralelo mesmo, de desenhos que eu não conheço. Então vamos lá. Nossa temática hoje vai ser... Cadê, rapaz? Está aqui. Método científico. Nós já trabalhamos um pouco a ideia do que é ciência e agora estamos trabalhando com a ideia de método científico. Então, o que é um método? Método, vamos pensar sempre na ideia de meio, caminho, a ponte. Então, para eu entender ciência, eu tenho que entender como se caminha, qual é o meio que eu vou chegar para fazer, para pensar a ciência, tá? Então, é no caminho que encontramos a razão e não na chegada. Nós temos várias expressões do vocabulário comum, do conhecimento popular, que enaltecem o caminho, enaltecem o meio, enaltecem não o ponto final, mas o que você passou para chegar no ponto final. Nós estamos aqui numa foto que traz como referência o Mágico de Oz, e é interessante, essa estradinha é muito famosinha, estradinha de tijolos amarelos, e o que é mais interessante ainda é que alguém que está procurando solução para alguns problemas vai encontrando durante a viagem respostas para os seus e para os problemas de outros. Então é bem simbólico que neste desenho, que nesta história, que nesta literatura, nós temos o caminho como demonstrando o que é mais importante do que o que tem lá no final. Então nós temos aqui outras frases bem famosinhas que falam sobre a caminhada. O que vale na vida não é o ponto de partida, em si a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegadas. É sobre quem você se torna nessa caminhada. Então, ciência não tem a ver diretamente com essas frases. Porém, o método científico, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, quero bater na tecla e dizer que você não faz ciência sem escancarar os meios de fazer ciência. Escancarar, deixar claro. Você precisa, o modo, o caminho é tão ou mais importante do que o resultado final. Tá? Há uma discussão se é mais ou se não é mais importante, mas, ao meu ver, o resultado final na ciência não vale nada mesmo sem um caminho. Sabe aquelas coisas que você faz na vida e você diz assim, ó, o importante é que eu fiz. Na ciência não. Na ciência não vale você fazer se você não demonstra. Sabe o professor de matemática, quando passava atividade no ensino fundamental, dizia, olha, eu não quero só a resposta, eu quero como você chegou à resposta. Tá aí. Esse é o auge do que é a ciência. Você precisa, na ciência, mostrar o resultado correto e mostrar o caminho certo, o caminho correto também para chegar até ele. Para demonstrar. Pois é, vamos lá. Conceito de método. Por método, podemos entender o caminho, a forma, o modo de pensamento. É a forma de abordagem em nível de abstração dos fenômenos. É o conjunto de processos ou operações mentais empregados na pesquisa. Atenção, amados. O que é abstração? Abstração, vamos pensar sempre por comparação para ser mais fácil para a gente. Abstração é o que não é concreto, palpável. Então, a abstração seria o que se pensa, o que se analisa sobre os fenômenos. É a forma de eu abordar o que eu penso sobre os fenômenos. Que fenômenos? Na matemática tem os fenômenos estudados,
na geografia tem outros fenômenos, na física, na sociologia, cada um com os seus fenômenos, tá? É um conjunto de processos ou operações mentais empregados na pesquisa. Então já está claro que para fazer pesquisa eu emprego processos, procedimentos, eu trilho caminhos mentais. E esses caminhos mentais eu chamo de método científico. Timóteo, mas ficou muito viajante, caminhos mentais. Pois é, por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a desenvolver a partir da leitura do texto base, que já está lá no Classroom, viu, meus amadinhos? Desde a aula passada. Primeiro, nós vamos ver dois tipos de métodos: método de abordagem e método de procedimento. Primeiro, método de abordagem. Uma ênfase que eu tenho que dar aqui, que eu coloquei no slide, é: não existe, ó. Deixa eu ver aqui, apontar. Olha como eu estou apontando, massa. Não existe método secreto na ciência. Então, se você é daqueles que gosta de mostrar o resultado, mas não gosta de mostrar como chegou ao resultado, você não pode continuar nesse processo de pensar ciência, porque a ciência escancara. A abordagem, como chegar na parada, não existe só sei que foi assim. Realmente, no senso comum, você recebe uma mensagem do WhatsApp e diz assim: mas me explica isso. Não sei, só sei que foi assim. É a filosofia do Chicó, acho que o nome dele é Chicó. A abordagem como chegar na parada, como se comportar. O que significa abordagem? Abordar alguém. Você sabe como você é abordado, menino que chega tarde em casa e de repente vem como nós dizemos, um camburão da polícia. E existe um modo de abordar vocês. Então, o modo de abordar na ciência é que nós vamos pensar nesse momento de forma específica. Quais são os modos de abordagem, de chegar chegando? Dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. Se liga aqui. Não é fácil, se você não estava nesse meio, de repente ser apresentado a tudo isso e pegar tudo isso. Então você tem que se ligar, ler bastante, anotar suas dúvidas e passar para mim logo depois. Por quê? Porque aqui é uma apresentação básica para facilitar aqueles que têm dificuldade só na leitura. Então eu vou explicar um pouco, mas aí nós precisamos cada vez mais de questionamentos para saber qual é a dúvida, onde é que se encontra a dúvida específica de vocês, tá bom? Então, se liguem. Então, só para falar um pouco mais sobre abordagem. A abordagem, nós temos vamos dizer, dois elementos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Fica aqui pequenininho, Timóteo. Certo. Nós temos dois elementos: o sujeito e o objeto. O sujeito é considerado, nesse momento aqui para entendimento, o pesquisador, o analisador, aquele que vai fazer análise. Então ele é o sujeito. Está aí na nuvenzinha em cima do sujeito. O objeto é o elemento pesquisado. Ele é o alvo da análise. Simples. Então a abordagem, tem vários tipos de abordagem. E tem a abordagem, olha só lá em cima a seta, subjetiva, que considera mais o que o sujeito pensa sobre o objeto. Tem a análise objetiva, que considera mais o objeto em si, como ele tendo características dele, e as características dele não dependem do sujeito, dependem só do objeto. Então está aí em preto. Uma abordagem objetiva. E a abordagem dialética, que está aí da cor de rosa, cor de rosa, é isso mesmo, interessante. Ela trabalha com a lógica que existe uma dinâmica entre o que é o objeto e como eu enxergo o objeto. Então não é tão 8 ou 80. Ou é subjetivo ou é objetivo. Ou depende só do sujeito ou depende só do objeto. Não. Nesse caso dialético, depende do olhar do sujeito,
e depende do contexto do objeto. Então, está tão unido o sujeito ao objeto que não dá para separar. Então, são tipos de abordagem. Timóteo, o que é um objeto? O objeto pode ser uma cadeira, pode ser a sociedade italiana, pode ser uma eleição. Eu posso analisar o quê? Uma cadeira, o IFMA, a pandemia, tudo isso pode ser meu objeto. Timóteo, a minha família pode ser meu objeto? Pode, muita gente estuda famílias, tá? Então, existem essas formas de se pensar objeto, a relação sujeito-objeto, de forma subjetiva, objetiva e dialética. A palavra dialética nós vamos falar já já, mas tem a ver com diálogo. Se não aprendeu, então vamos lá, diálogo, se ligue, diálogo, conflito, dialético, diálogo, dialético, diálogo. Ponto. Certo? Parte de princípio... tá. Antes eu vou ler a paradinha ali em cima. Método dedutivo, o primeiro método pensado. Vamos ver o que significa. Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica. É um método fechado que parte do geral para o particular. Como assim geral para o particular, Timóteo? O que é geral? Ele parte de leis, normas, generalizações já feitas para analisar casos particulares. É isso mesmo. Vamos imaginar que tá aí uma lei. Vamos imaginar que chegou-se à conclusão, com os estudos até agora, de que todo político, todo vereador é ladrão. Estudos científicos foram feitos e chegou-se a essa conclusão. Quando aparece o vereador que eu nem conheço, que eu nem sei o caso, que eu vou tentar estudar, eu já parto dessa ideia geral de que todo vereador é ladrão. Aí eu pergunto, mas você analisou o caso específico dele? Não, mas eu fiz uma dedução do geral para o particular, do geral para o particular, e cheguei a uma conclusão de que esse cara que acabou de chegar, que é vereador, também é ladrão. É um método dedutivo. Porém, amados, eu só dei um exemplo, tudo isso tem que passar por análise com calma, entendeu? Mas eu só quero mostrar para vocês como é que é a visão, como é o método de abordar do geral para o particular. O exemplo clássico está aí no slide. Todo homem é mortal. Torreão diz que é homem. Logo, Torreão é mortal. Eu estou partindo de uma premissa geral. P1 é premissa. A premissa número 1 é: todo homem é mortal. Aí eu vejo, Torreão é homem. Logo, Torreão é mortal. Eu chego a uma conclusão de Torreão porque eu parti de uma lei geral. Entendem? Timóteo, mas está muito complicado. Faz o seguinte, lê o texto, aí depois você anota perguntas e depois vem perguntar para... você joga as perguntas para mim e eu tento responder, tá bom? Método indutivo. Você tem que sacar do dedutivo para sacar do indutivo, porque é justamente o contrário. Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas nas quais se basearam. Deixa eu tentar ajudar vocês aqui, vamos com calma. Duas frases do dedutivo. Todo homem é mortal, Torreão é mortal. A minha pergunta é: qual dessas duas frases é mais ampla? Todo homem é mortal, é mais amplo do que Torreão é só um, certo? Então aqui parte do amplo para o específico. No caso do indutivo, eu estou analisando Joãozinho, ou Torreão, ou Agnaldo,
ou qualquer um outro ser, digo assim, ele é mortal. Analisei biologicamente, é mortal. Analisei outro, Pelé é mortal. Manuel é mortal. Por análise de 3 casos, eu chego à conclusão de que todo homem é mortal. Mas eu pergunto para vocês, ao pé da letra, vamos lá, será que eu posso provar com certeza que todo ser humano no planeta Terra é mortal? Com base na análise de Joãozinho, Pelé e Manuel? Não, não posso. A gente acredita, mas eu não posso. E os vampiros? Não, tô brincando. Tô brincando. Mas vamos lá. Por isso que diz assim, que a minha conclusão não está contida nas partes examinadas. Porque eu analisei Joãozinho, analisei Pelé, analisei Manuel, mas não analisei todos os homens do mundo. Então, o indutivo é do particular. Eu analiso casos para chegar a leis e generalizações, a regras gerais. Tá bom? Dedutivo, geral para o particular. Indutivo, do particular para o geral. Se estava complicado, tem uma péssima notícia para dar para vocês. O negócio só tende a piorar. Método hipotético dedutivo de Popper. Geralmente coloca logo Popper. Por quê? Cada método tem vários indivíduos que defendem. Mas nesse caso, é clássico Popper defender o método hipotético dedutivo. Vamos ler aqui um pouquinho. De acordo com Popper, toda investigação tem origem num problema cuja solução envolve conjecturas, hipóteses, teorias e eliminação de erros. Por isso, Lakatos e Marconi afirmaram que o método de Popper é o método da eliminação de erros. Então vamos pensar o seguinte: Timóteo, está difícil, então vamos fixar método hipotético dedutivo, método de eliminação de erros. Repetindo, pronto. Então existe toda uma sequência, mas eu quero primeiro com vocês verificar o que é hipotético, o que é hipótese. É uma possibilidade, hipótese, possibilidade considerada válida antes de sua confirmação. Antes da confirmação. É uma suposição. Então, vamos dizer assim, meus alunos não estão fazendo atividade. Qual é a hipótese, Timóteo? Por quê? Porque eles estão com preguiça. É uma hipótese. Outra hipótese, porque eles não têm o material adequado. Outra hipótese. Só que eu não confirmei ainda essas hipóteses. As hipóteses vêm antes para serem confirmadas ou negadas. No caso de Popper, ele quer eliminar os erros. Então ele descobre o problema, como está aí. Ficar aqui em cima do problema. Eu não sou um problema, não. Então eu vou para conjecturas. Conjecturas seria... Não é conecturas, como está aí, viu? Inclusive o meu secretário que fez isso está errado. Porque... que coisa péssima, errou. Dedução de o que é conjecturas? São imaginações, são construções com base no problema. Podem ser pensadas nesse contexto também como as hipóteses, quer dizer, são suposições. Será que é por causa disso? Minha mãe atrasou. Será que é porque ela me esqueceu? Será que é porque ela encontrou alguém na rua? Será que é porque alguma coisa aconteceu com ela? Então tem várias hipóteses. E no caso do método hipotético, você vai eliminar todas as hipóteses ou possibilidades de erro. Dedução, por isso que tem dedução, mas acaba sendo de um geral para o particular. Mas não é só dedução, é hipotético dedutivo. Tentativas de falseamento, isso aqui é importante, porque no método de Popper, ele é muito... você precisa testar. Você precisa testar para saber se é falso ou não. E para a gente das ciências sociais é difícil fazer um teste com os seres humanos, porque nós não somos ratos que podemos colocar em laboratórios para fazer um teste. Até quando a gente faz um teste desse tipo, Big Brother, há de se pensar que será que aquilo ali não é fantasia? Será que aquilo ali não é mais
artistas ou mais maquiagem e não estamos diante de uma sociedade como iria acontecer na vida real, na vida cotidiana. Então, tentativas de falseamento e corroboração final. Então, amados, todo esse processo aqui você não precisa decorar, mas você precisa entender sobre hipótese, sobre método de eliminação de erros e dizer que nesse método nós precisamos testar para saber se são falsas ou não as hipóteses, tá bom? É muito conhecimento e você precisa pincelar, depois de dar uma lida no texto, o que é mais útil para você, tá bom? Vimos o que é hipótese. Método dialético. Eu acho que nós já falamos sobre dialético. Já falamos. É isso mesmo. Calma, deixa eu falar. Dialético tem a ver com o quê? Tem a ver com diálogo. Então, dialético, diálogo, dialético, diálogo, dialético, diálogo. Tem a ver com o quê também? Conflito. Mas é porque todo diálogo é um tipo de conflito. Alguém fala, outro fala. Alguém retruca, outro retruca. Então, é conflito. Por mais que não precise ser com armas, com sangue, mas todo diálogo é um tipo de conflito, gera conflito. Em síntese, o texto é grande, vamos com calma. O método dialético parte da premissa de que na natureza tudo se relaciona. Sujeito, objeto. Como está na natureza? Sacando? Está tudo unido. Transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada fenômeno. Timóteo, como assim? Que coisa complicada, sempre uma contradição. Pense assim, nada é tão claro como parece ser. Tá? Existe sempre assim algo que foge ao nosso conhecimento, que foge à nossa percepção, algo que pode estar subliminar de forma escondida. Então, nada é tão claro e preto no branco, quando as pessoas usam essa expressão, é para dizer assim, existem cinzas, existem outras possibilidades. Eu sei que você pensou nos 50 tons de cinza, mas isso até serve para a gente assim, aqui, dizer que não existe aquele formato, mas existem várias possibilidades, não é preto nem branco, mas muitos cinzas. Então, nesse tipo de método, para conhecer determinado fenômeno ou objeto, o pesquisador precisa estudá-lo em todos os seus aspectos, suas relações e conexões. De novo, sujeito, objeto, unidos, entrelaçados. Eu preciso entender as conexões, sem tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no mundo está em constante mudança. Dialético, diálogo, conflito, mudanças, transformação. A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas e culturais. Seria muito fácil isolar o teu irmão para analisar. Ele acorda tarde, ele faz isso, ele é chato, ele perturba, tal. Mas no método dialético você precisa considerar o seu irmão em suas conexões, em suas relações, nos problemas que teve no passado, nas relações que teve com pessoas de fora e de dentro da família. Então são muitas coisas a se analisar. Não dá para tratar ele só como objeto. Vocês lembram do nosso... eu falei ainda agora, existe método de abordagem que privilegia o sujeito. Existe método de abordagem que privilegia o objeto. E existe o dialético que funde, que entrelaça os dois. Então, dialético, diálogo, conflito. O fim de um processo é sempre o começo de outro. Transformação, mudança. As coisas e os acontecimentos existem como um todo, ligados entre si, dependentes uns dos outros. Só sei que foi assim, é a frase do nosso Chicó. E só sei que nada sei é a frase de Sócrates.
Nós estamos diante de uma frase de alguém que não tem a mentalidade dialética no momento de expressar, de explicar, e nós temos Sócrates que busca, através do diálogo constante, parir o conhecimento, dar origem ao conhecimento, e ele tem que partir da ideia de que não sabe. Enquanto um tem certezas pela metade, outro tem incertezas construídas, uma sobre a outra. E assim nós geramos o conhecimento através do diálogo. Método fenomenológico. Gostaram do Ronaldinho? Eu gostei. Fenômeno. Método fenomenológico tem a ver com fenômeno. Não é com o nosso fenômeno, mas são com os fenômenos que estão na realidade. Timóteo, mas todo método analisa fenômeno. Sim, mas o método fenomenológico, ele focaliza, enfatiza o fenômeno estudado e pronto. Como assim, Timóteo? Se liga, meu irmão, se liga. Liberdade de proposições é o que é a premissa do método fenomenológico. Timóteo, porque tu fala muito em premissa? O que é a premissa? Vamos dizer assim, é uma verdade. O método fenomenológico, ele não está atrás de confirmar leis, nem de novas leis. Ele quer liberdade, quer se afastar dessas ideias de leis gerais. Ele quer analisar um caso e pronto. Timóteo, mas eu quero analisar um caso para descobrir a coisa no mundo todo. Não. Então isso não é método fenomenológico. O método fenomenológico, ele considera o caso pelo próprio caso. Ali, circunstancial, naquele local, naquela data e pronto, acabou. Não explica mediante a leis, nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o que está presente à consciência, o objeto. Ele analisa o objeto, é verdade. Analisa aquele caso, é verdade. Analisa aquele tempo, é verdade. E pronto. Timóteo, mas quando ele conclui, ele vai comparar com todas as outras coisas? Não. O método fenomenológico não parte da ideia... Meu cabelo está muito bagunçado. É assim mesmo. Não parte da ideia de ficar comparando. Não. Não é comparação. Ele parte da ideia de analisar. Sabe, vamos imaginar que tem... que todo esse quadro... Eu tenho que analisar o quadro. E aí eu pego o fenômeno... Aliás, existe um quadro para ser analisado? E eu pego uma partezinha desse quadro, como se fosse um quadrinho, e vou analisar e falo só sobre ele, pronto. É isso. Um método de analisar algo que eu não vou querer depois construir leis gerais sobre isso. Tá? É porque é. Tentei aqui separar e dividir entre várias frasezinhas para ver se a gente tenta entender. É porque é o dedutivo. É porque é do geral para o particular. Está errado esse olho. É porque é do geral para o particular. Pensou em dedutivo. É porque é do geral para o particular. Pensou em indutivo. É porque é do particular para o geral. Do particular para o geral. Hipotético dedutivo. Com certeza é o que é o que é, se não for falso. Então, o hipotético dedutivo, ele dá uma certeza, mas ele precisa primeiro provar que não é falso. E o dialético é porque é, mas logo pode não ser. Lembra do dialético? É aquela junção que a gente nunca enxerga o todo, mas a gente vai construindo o conhecimento a partir do diálogo. Pois é. Fenomenológico só é o que está sendo, porque só é aquele momento, só é aquele estudo, só é aquele caso, aquele quadradinho dentro de um quadro grande, e eu só vou estudar aquilo, não vou querer fazer uma grande comparação. Tá bom? Acredito que por hoje ou por esse momento tá bom, e aí nós continuamos, tá? Um cheiro.